o Fortaleza foi até a Liga Arena, famosa Arena da Baixada, né, que já teve 377 nomes nos últimos anos. Hoje, oficialmente, é Liga Arena. E, Thiago Minhoca, boa noite para você. Né, um empate aí que foi bom, né? Assim, pelo contexto do jogo, foram 20 finalizações do Atlético Paranaense, 10 no gol, uma na trave, mais, 9... Foi mais, né? A impressão que deu foi mais. Entre fora e no gol, né? Porque tem as bloqueadas, né? As bloqueadas eu não gosto muito de contar, não. Não, é bloqueada, pô. Ao todo, do bloqueio, conta. Ao todo, então vamos contar 28. Foram 28 finalizações contra 10, né, da equipe do Fortaleza. Foram 9 no gol, uma na trave e 10 para fora. Então, João Ricardo trabalhou, né? Teve o golaço, né, do Moisés, trouxe esse ponto, né, com um time bem modificado, mas a atuação agradou. O Maestro já adiantou aqui na nossa abertura que dos 3 jogos fora de casa dessa sequência foi a pior atuação, né? Que o Fortaleza vem piorando desde o jogo contra o Botafogo. Você também tem essa sensação. E só para precisar, eu acho que o Fortaleza foi piorando. Contra o Internacional, ele jogou mal também, mas o Inter não jogou tão bem. Assim, a diferença hoje, contra o Botafogo, foi amassado, mas era o líder. Assim, hoje era um Atlético Paranaense em crise, mesmo com o Atlético em crise, com a galera vaiando o Canóbio, que tinha perdido o pênalti. O Fortaleza, assim, foi amassado, assim, durante parte do jogo. Assim, foram muitas boas oportunidades que o Atlético Paranaense criou. Então, acho que assim que o Fortaleza ele foi nesses 3 jogos, curiosamente, ele foi piorando, mas pontuou. Mas só para dizer, esse ponto não foi um sinal de melhora nessa viagem. Acho que, na verdade, o Fortaleza, ele, em termos de performance, ele volta para a Fortaleza pior do que quando saiu. E aí, Minhoca, concorda? Eu discordo em parte, mas primeiramente, né, até para passar assim, eu não sei como é que tá a minha imagem, porque o meu computador aqui tá meio... Tá maravilhoso. Algumas coisas tá normal. Se tiver de boa, então menos problema. Mas eu pode ser que ao longo da Gostei da sinceridade. O Fábio disse que algum maravilhoso, mas tá normal. Mas é porque algumas páginas aqui não estão abrindo direito, aí eu fico achando que pode ser a internet aí. Mas em todo caso, o ponto que o Cássio traz é uma verdade, mas é uma verdade que tem que ser explicada, né? Porque, assim, o time que entrou em campo hoje não era aquilo que o Fortaleza tem de melhor. Claro, você pode dizer, o Fortaleza não tem uma equipe titular, mas tem titulares, né? A gente sabe que o Lucero é titular, o Pochettino é titular. Então, hoje era uma equipe que, assim, se a equipe titular, que aí é a parte que eu concordo com o Cássio, já não vinha de 2 boas atuações. E acho até que, na soma geral dos 3 jogos, tanto quem jogou mais foi o Atlético Paranaense, mas muito mais. Então, quando você fala que o Atlético está em crise, está em crise. Mas hoje o Atlético Paranaense fez um jogo para sair da crise. Isso aí não deu nem dúvida. O jogo que o Atlético Paranaense fez hoje foi muito mais do que ele fez contra o Vasco, ele jogou demais contra o Vasco, e de tantos outros jogos que ele ia jogando dentro de casa. Então, o primeiro ponto, que aí é um ponto que eu queria elencar, antes de entrar no jogo em si, que é falar sobre o Fortaleza, do que o Fortaleza fez até aqui no campeonato, e de como o Fortaleza tem que fazer até o final do campeonato, na minha concepção. O Fortaleza, quando você olha da maneira mais fria possível, e é só olhar o nosso áudio guia no começo do campeonato. A gente não colocava o Fortaleza brigando, acho que até nem para, sendo um pouco mais bondoso, talvez brigando ali por uma pré-Libertadores, que seria o campeonato. Não, isso aqui é um campeonato bom. O Fortaleza chegou a uma liderança, né, há 3 rodadas atrás. E quando perde para o Botafogo, e depois perde para o Inter, e agora consegue esse empate, a gente meio que se torna quase como se cobrasse do Fortaleza um desempenho a qual ele vinha desempenhando antes. É claro, caiu o rendimento. Óbvio que caiu o rendimento. Mas isso, na verdade, a gente tem que observar que talvez, não o desempenho de hoje, mas a média do Fortaleza é enfrentar o Atlético Paranaense fora de casa e ter dificuldades mesmo. O Fortaleza não utilizar as suas principais peças e tentar o que for. Eu tinha destacado aqui, Fábio, na quarta-feira com você, eu cheguei a falar, o jogo contra o Atlético Paranaense é um jogo que um empate está de bom tamanho. O Fortaleza tem que parar de perder. E hoje foi um jogo que o Fortaleza poderia, de fato, ter perdido, se não fosse o João Ricardo. Então, assim, esse contexto que o Fortaleza está inserido no campeonato,
que está na segunda colocação, mas pode perder. Não sei se o Palmeiras acho que pode passar, né? Se vencer. Então, esse contexto para o Fortaleza é aquilo que eu citava, acho que há uns 6, 7 jogos atrás do Brasileirão. A gente até fez aqui o raio-x e a gente falou muito do desempenho do Fortaleza. Não tem como não colocar o Fortaleza brigando para título. Não tem como. A gente ainda está falando isso. E vai continuar falando enquanto estiver brigando para título. A grande questão é porque, além de ser uma disputa, que eu cheguei a ressaltar aqui, né? Ainda falta muito campeonato. E você não é uma das principais equipes, estou falando em termos de investimento, em termos de conseguir manter uma regularidade tão alta, um desempenho tão alto como Fortaleza manteve até em 2/3 do campeonato. Uma hora podia acontecer essa oscilação. Essa oscilação agora está acontecendo nesse exato momento. Aí você pode falar assim, mas não é para oscilar agora. Pois é, mas ao mesmo tempo você não pode estar refém do seu próprio sucesso, né? Se você consegue fazer, nesse exato momento, 49 pontos em 26 rodadas, claro, quando você olha os últimos 3 jogos, a crítica tem que acontecer, né? Como a gente vai criticar aqui. Agora, em algum momento, e aí, queira ou não, assim, e aí volta de novo a mesma questão que a gente falou lá no começo do campeonato. Quando você fosse olhar no começo do campeonato, você vai enfrentar o Inter fora de casa, você vai pegar o Atlético Paranaense fora de casa, e você vai pegar o Botafogo fora de casa, esses 3 jogos seriam difíceis de toda forma. A depender do contexto que o campeonato vai desenrolando, as coisas podem mudar. Como o Fortaleza, por exemplo, bateu o Flamengo, que no momento vinha também de uma oscilação. No atual contexto do Fortaleza, ele pegou um Botafogo, até eu ressaltei aqui quando perdeu o Botafogo, né? O Botafogo tinha goleado o Flamengo, tinha eliminado o Palmeiras. O melhor momento era, de fato, do Botafogo. E o Fortaleza, mesmo com a sequência de 5 vitórias como vinha, a gente vinha falando, ganhou do Corinthians, mas com dificuldade, ganhou do São Paulo ali num pênalti, e na reta final teve o gol do Moisés anulado, mas era um gol muito mais ali de vibração quando sai aquele gol do Moisés, de um alívio do que propriamente, sabe assim, de ter uma certeza que o time teve total controle do jogo. Não foi um jogo difícil. O jogo do Criciúma, e eu estou pegando jogos em casa, porque um calcanhar do Fortaleza nessa campanha, se a gente for falar de briga para título, não tem como a gente falar que o desempenho fora de casa é bom, mesmo que conseguiu recentemente uma boa sequência, vencendo o Cruzeiro, como falei, batendo o Flamengo. A questão é que essas cartas que você vai tendo como peso, tipo assim, pô, se eu ganhei do Flamengo, se eu ganhei do Cruzeiro fora de casa, se eu consegui dentro de casa bater o Palmeiras, se eu fiz lá e low no São Paulo, tudo isso, obviamente, vai o credenciando. Mas, ao mesmo tempo, essa equipe, que teoricamente, se a gente for olhar na média, a média do Fortaleza não é o que estava ali. O que o Fortaleza está fazendo era muito acima da média, Fábio. Mas muito acima da média. Algo assim imaginável. Você faz 9 vitórias em 10 jogos e tendo um empate, não foi nenhuma derrota, né, nessa sequência de 10 jogos, é, de fato, para você enaltecer. Agora, quando chega em alguns contextos, como é esse caso, vai jogar fora contra o Botafogo, vai jogar fora contra o Inter, vai jogar fora contra o Atlético Paranaense, seriam jogos difíceis. Acho até que o grande erro nessa sequência foi não aproveitar o jogo do Inter, que a gente já falou aqui na quarta-feira, para mim, muito assim na conta do Vojvoda por ter feito leituras erradas. No jogo de hoje, quando eu vi a escalação, eu falei, meu amigo, o Fortaleza não vai estar com suas principais peças, não está jogando bem, e o Atlético Paranaense, até por conta da crise que está atravessando, vai precisar dar uma resposta, os caras vão para cima. Então estava lá Mastriani, estava Canóbio, todos os jogadores que o Atlético Paranaense e, ao mesmo tempo, fazendo o máximo que pôde para tentar conseguir a vitória. Então, foi um jogo muito difícil para o Fortaleza por esse contexto. Então, assim, esse é um jogo que eu não vou fazer uma junção com os outros dois, porque, na verdade, para mim, o jogo que vai conectar mais com o jogo do Inter e o jogo do Botafogo é mais o jogo do Corinthians. Porque aí a gente vai ter um Fortaleza, novamente, com aquele foco total e ainda com o fato de jogar dentro de casa. Porque esse time que vai enfrentar o Corinthians é boa parte parecido com o time que enfrentou o Corinthians da última vez e que não jogou bem. Então, assim, o Fortaleza, ele caiu de rendimento e não é só uma questão do desempenho dentro de campo, assim, porque, claro, né, o desempenho dentro de campo, mas passando ali pelos atletas, mas por determinados pilares da equipe acabar não funcionando. Mas, por exemplo, hoje um dos pilares, e aí eu vou, até para fechar esse meu primeiro comentário, até porque eu nem entrei no jogo em si, né? Eu entrei mais no aspecto geral. Os jogos iniciais do Fortaleza, para quem lembra
ali no começo do campeonato, o pessoal reclamava, tá empatando demais, abre o placar, toma um empate dentro de casa. Contra o Corinthians, empatou também, com dificuldades. O jogo de hoje foi muito parecido com os jogos do começo do campeonato. Muito parecido com os jogos do começo do campeonato. Até mesmo em outros jogos onde Fortaleza saiu vitorioso, não estou nem pegando recente, mas também naquela sequência, o jogo do Atlético Paranaense. Vou pegar o jogo aqui, que foi no PV, aliás. Um jogo com dificuldade, apesar do Moisés hoje, né, ter feito até um belo gol, ele perdeu inúmeras possibilidades naquele jogo, mas foi ali na reta final. Boa parte do jogo foi um jogo travado no PV, um jogo que o Fortaleza fez um gol de cabeça. Então, assim, a média do Fortaleza não é, e aí é o ponto assim, não é pelo fato do Fortaleza estar na frente do Atlético Paranaense, do Atlético Mineiro, do Inter, que simplesmente Fortaleza, pronto, aí eu vou pegar essas equipes, mesmo fora de casa, e vou ganhar. Não. Eu acho que Fortaleza vai ter dificuldades, assim como o São Paulo. Mas o Fortaleza não foi muito tímido, Minhoca, nesses 3 jogos? Não foi. Não, aí eu vou. Por isso que eu estou dizendo a associação. Nos jogos contra o Botafogo e Inter, eu concordo. Hoje, se você olhar a maneira como o Fortaleza jogou, eu acho que o Fortaleza jogou até bastante aberto. Se havia uma crítica, e a gente trouxe aqui na quarta-feira, o Fortaleza está jogando só atrás. Só atrás. Hoje, o Fortaleza, ele jogou franco, de maneira franca. Até mesmo por isso, eu acho que as inúmeras oportunidades que surgiram para o Atlético Paranaense. Porque, se eu não me engano, dessas 28, acho que pelo menos umas 13, vai lá, tem aí a estatística de quantas foram de dentro da área, foram inúmeras de dentro da área. Nos jogos contra o Botafogo e nos jogos contra o Internacional, quantas chances, de fato, assim, o Inter teve comparado ao que foi o Atlético Paranaense? Ou, no caso, o que o Botafogo fez. Então, assim, a gente não pode ficar, às vezes, tão refém do resultado, porque, por exemplo, o Fortaleza já fez diversos jogos contra o Botafogo, e, como foi o do Botafogo e como foi contra o Inter, e o Fortaleza saiu vitorioso. Assim como o Fortaleza já fez esse jogo de ir para cima e não ganhar. Por exemplo, o jogo do Bahia, ele foi para cima, ele jogou dominando boa parte do jogo, as ações, mas ele acabou sendo derrotado. Então, muitas vezes, eu acho que o jogo de hoje, o Fortaleza, ele foi para cima, então aquele cara que questionava, o Fortaleza está jogando com medo, está jogando recuado. Para mim não foi o caso de hoje. Aliás, houve até momentos que era um jogo de um ia para o ataque, o outro devolvia, e no caso mais o Atlético Paranaense com mais qualidade nesse aspecto. Então, nesse sentido, eu vejo que o jogo de hoje, claro, tem que ser celebrado, porque, de fato, claramente uma equipe era superior a outra, que no caso era o Atlético Paranaense. O Fortaleza não tinha, para o jogo de hoje, uma equipe qualificada, equilibrada, suficiente para conseguir, em parte, né? Que assim, conseguiu, né? Em parte, porque, assim, em parte, impedir, né? Ou seja, tentar uma vitória. Aliás, houve momentos ali, né? A chance do Kevin e tudo mais. Mas, na soma geral, o jogo de hoje, eu acho que eu não consigo fazer a associação com os jogos anteriores pelo time que entrou em campo. É a única questão. Mas, claro, em termos de performance, se você junta o jogo do Botafogo, o jogo do Inter, com mais esse jogo, você olha no cenário geral de uma equipe que acaba não entregando aquilo que alguns imaginavam que o Fortaleza pudesse entregar mais. É aí que eu acho que as opiniões da gente são diferentes, não tem problema nenhum, porque alinhando expectativas e pressão no momento da tabela. No momento, na minha opinião, no momento que o Fortaleza sai de Fortaleza, líder do campeonato, do segundo turno, a gente fez programas sobre isso, sobre Fred falava que o Fortaleza não tinha teto, porque não parava de vencer, pô. Eram 9 vitórias e um empate em 10 rodadas, 28 e 30 pontos, assumindo a liderança do segundo turno, já com o campeonato andando bastante. Então, assim, é preciso aceitar que existe pressão também, assim, não dá para ser, e não é o caso, nunca pode, não é o que o Minhoca tá fazendo não, tá? Mas você não pode ser café com leite. Na hora que você assume essa liderança, a pressão sobre o desempenho, sobre performance, em qualquer situação, ela vai existir, mesmo que internamente o clube tente continuar sendo como era, tentando manter a calma, tentando manter o trabalho e tudinho, mas o patamar é natural que isso aconteça. E o Fortaleza saiu de Fortaleza na liderança do Campeonato Brasileiro. Foi para o Botafogo naquele dia. Muita gente discordou, curiosamente, assim, ali foi o contrário. O Fortaleza foi muito. O Botafogo teve um número de finalizações enorme, mas eu acho que a estratégia do Fortaleza ela segurou muito, porque, embora o Botafogo tivesse tido chances enormes, mas muitos chutes de fora da área. E assim, não era o Botafogo perdendo a bola. Hoje o Atlético Paranaense era a bola na pequena área pingando assim, raspando a trave, assim, era
impressionante a bola não entrar do Atlético Paranaense hoje. O jogo contra o Botafogo não estava sendo exatamente dessa forma, não. E o Botafogo vai abrir o placar 32 do segundo tempo. Aí depois, aí naquele momento, aí o Fortaleza jogou muito fechado e tal, mas até ali estava empatando, até ali estava mantendo a liderança, inclusive. Porque ele era o líder, quem tinha que vencer era o Botafogo. Então, acho que em termos táticos, assim, acho que o Fortaleza tinha feito uma partida interessante contra o Botafogo no que dava. Se o Botafogo foi melhor, naturalmente foi melhor. Foi melhor e mereceu vencer. Mas o Botafogo não fez... Ali o Fortaleza estava naquele nível, do nível de líder. Quando vai para o jogo do Inter, eu acho que a queda já foi muito acentuada, que era o jogo adiado, né? Primeiro que teve tempo para treinar. Do jogo do Botafogo não foi imediato. Na verdade, o que não teve foi esse. Esse agora que foi próximo ao do Inter. Mas o do Botafogo para o do Inter teve um bom intervalo. E aí a diferença da apresentação foi um jogo muito abaixo, na verdade. Perde no final, empata no primeiro tempo. Quando era pior, achou o gol ali. Mas futebol tem isso, porque quando o Fortaleza empata, não foi com uma jogada trabalhada de Moisés hoje, ou com outras oportunidades, outras situações. Foi ali uma falha muito grave do goleiro do Internacional. E com aquele gol, mas do futebol, e o Fortaleza sustentou aquele empate até o finalzinho, quando tem aquele lance polêmico lá e perde o jogo. Nesse jogo de hoje, e aí eu estou na linha de minhoca sobre a atuação, sobre o papel do Atlético Paranaense, porque os dois vão para a Sul-Americana, tá? E, curiosamente, estão até do mesmo lado da chave. Se o Atlético tirar o Racing e o Fortaleza tirar o Corinthians, eles se reencontram na semifinal. Então, o Atlético, depois de ser eliminado, como foi pelo Vasco na Copa do Brasil, precisava, de fato, dar uma resposta para a sua torcida, pelo que o Atlético conquista nos últimos anos. O Atlético é um clube que realmente chega ali, disputa essas finais, ou seja, é um clube presente, tanto da Copa do Brasil quanto da Sul-Americana, e estava com a vaga muito próxima, chegou a abrir 2-0 e ficou com um jogador a mais, toma um gol e depois perde nos pênaltis, perdeu uma cobrança com o Canóbio. Então, o Atlético botou uma força mais próxima do seu time principal hoje do que o Fortaleza. Mas o Fortaleza, o que fez hoje, ele fez em vários outros jogos que ele venceu. E a gente sempre elogiou isso. Então, Lucero tem uma cara mais titular? Tem, mas pega banco de vez em quando e o Fortaleza vencia jogos com ele no banco. Assim, então, isso não pode valer só quando ganha, tem que valer quando perde também. O Fortaleza hoje pode ter mudado de forma mais acentuada, tanto que Kevin já está no primeiro tempo já, e não é o que vem acontecendo, mas o Fortaleza fez isso em outras oportunidades. E no jogo, e aí antes de Mioca chegar, Mioca já tinha falado que de fato o Fortaleza teve essas oportunidades até de ganhar o jogo na reta final, porque é futebol, na reta final, primeiro, teve de desempatar nesse lance de Kevin, que seria um lance muito louco, porque esse lance aconteceu segundos depois de Canóbio ter desperdiçado uma chance incrível, debaixo do gol, uma grande defesa de João Ricardo, vai para o escanteio, e o contra-ataque sai, e Kevin tem uma escolha muito ruim naquela finalização, e depois a de Breno Lopes já no segundo tempo, essa no primeiro tempo e a de Breno Lopes no segundo tempo. Mas a quantidade de vezes que o Atlético Paranaense esteve perto de fazer um gol, o segundo gol, melhor dizendo, o segundo gol, pronto, vou até para ficar melhor. No momento que o Atlético empata o jogo, dali para frente, para você pegar esse recorte de tempo, a quantidade de oportunidades que o Atlético criou, de boas oportunidades, eu acho que nem Botafogo nem Internacional tiveram. Nem perto. Assim. O Botafogo, que fez uma grande partida contra o Botafogo, o Botafogo não teve esse recorte que o Atlético teve. Assim, foram muitas oportunidades, assim, e algumas delas, assim, até que o jogador desperdiça no fim, acaba de sair do chute, mas o cara estava na cara do gol. Então, assim, foi uma ótima partida do Atlético Paranaense e uma partida, para mim, abaixo do Fortaleza, com a ressalva já dita aqui da escalação, ok, mas você não pode sair líder, voltar com um ponto e voltar ao discurso da primeira rodada. O discurso da primeira rodada ficou para trás. Na hora que você é líder na 24ª, você é líder na 24ª rodada porque você mostrou potencial e competitividade para estar ali naquele momento. Inclusive, é o que a gente falou nos programas aqui. Não é, a gente, inclusive, mostrou aqui, não é a liderança da primeira rodada, não é a da 10ª rodada, que era o recorde, né, do esporte, 10ª rodada. Que era até, assim, já, o campeonato assim, já andou 10 rodadas, mas não era aquilo. Era na 24ª, e com jogo a menos. Para você ser líder na 24ª rodada, tem que estar acontecendo muita coisa. Tá ganhando, ganha quando não joga mal, ganha quando joga bem, quem entra funciona, quem é titular joga muito, as coisas fluem. E estavam fluindo. Então não dá para, depois que param de fluir, aí você voltar para a primeira rodada
E na primeira rodada ninguém imaginava que o Fortaleza estaria aqui. Pô, mas isso ficou há meses, já ficou alguns meses. Tem que assimilar que o time saiu líder e voltou com um ponto. Então, assim, era difícil, porque historicamente tanto que tu ganhou do Fortaleza lá, tem até matéria do NE45 sobre a estatística é dura, contra o Botafogo na liderança seria muito ruim. Tudo isso existe, mas não pode ser algo que tire o direito de ficar frustrado. Não, de ter que... Não, pô, mas é isso mesmo, era muito difícil. No começo do campeonato, assim, imaginava que estaria aqui, isso acontece. Tudo bem, uma parte da torcida pode ficar assim, mas eu acho também é legítimo que a parte da torcida fique frustrada por sair líder e voltar com 1,9, depois de ter conquistado 28 de 30. Mas esse ponto eu concordo com você, Cássio. Eu acho que nesse ponto a frustração ela é natural. Ela é natural. E é por isso que eu citava antes mesmo do Fortaleza, antes mesmo daquela sequência, acho que tinha ganhado, não sei se foi depois de São Paulo, enfim, foi algum raio-x que eu até cheguei a mencionar isso. O Fortaleza briga pelo título, mas para mim o Fortaleza não pode perder o G4. Se a gente for olhar na disputa real, a gente tem que olhar na disputa real. O fato de você ter batido na primeira colocação, é claro que naquele momento do campeonato, o torcedor só olhava título, e só olha título. Por exemplo, depois dessas 2 derrotas fora de casa, já deu para ver alguns torcedores assim, não, realmente deu uma morgada e tudo mais, e é natural sentir. A grande questão é você olhar para essa situação e achar que o campeonato está escorrendo pelas mãos. Eu acho que é o único termo que o torcedor não pode colocar isso para o clube. Sabe? Aí não pode, porque o campeonato não ficou na mão em nenhum momento. O campeonato não ficou na mão. Exato. Aí é verdade. O campeonato ficou ao alcance, na mão não ficou em nenhum. Eu lembro que teve um debate nosso, até o Passinho estava aqui, que eu até falei assim, foi até bom o Botafogo ter ganhado. Foi antes do jogo, aliás, que o Fortaleza assumiu a primeira posição, que ele ganhou no sábado, era líder, o Botafogo ganhou no domingo e depois reassumiu a liderança. E eu tinha falado exatamente, eu acho que é até bom para não ter esse peso de segurar a primeira colocação. Até o Passinho falou assim, mas é bom porque vai se acostumando. Na verdade, o Fortaleza, ele tem que se acostumando a ficar numa parte de cima da tabela, como ele vem fazendo a cada ano. E Libertadores. O Botafogo, hoje, ele consegue fazer o que faz, muitas vezes. Você nem está empatando ainda com o Corinthians. Mas estava empatando até Acabou de fazer 2-1. Acabou de fazer 2-1. Por que o Botafogo, nesse ano, está conseguindo fazer um desempenho melhor do que o ano passado? Porque no ano passado, talvez o Botafogo nem tivesse preparado para aquilo. Nem tivesse preparado. Esse ano, além de ser um investidor pesado, gastou mais de 300 milhões, é uma equipe mais preparada para esse momento. O Fortaleza, ele não começou esse brasileiro, por isso, assim, eu entendo essa questão que o Cássio fala da primeira rodada, mas em algum momento, essa equipe, ela ia mostrar que não é uma equipe para ficar brigando pela liderança. Ela está brigando pela liderança. Mas o desempenho, e por isso que aí é o ponto que eu acho que o Cássio ele trouxe bem, o desempenho em outros jogos, o Fortaleza, às vezes, eu gosto de citar sempre o jogo do Palmeiras. O jogo do Palmeiras é um jogo que é um contexto, o Fortaleza tem uma falha ali do Cardoso no começo do jogo, o Palmeiras perde um gol incrível, na primeira bola do Lucero é gol, na segunda bola é quase gol, na terceira é gol. Era um nível de letalidade que você olha, cara, dá para ser assim até o final do campeonato? Eu acho muito difícil. Então, ia ter um momento que ia ter a eficiência, como foi o lance do Kevin hoje, que é até uma grande chance perdida. Então, eu acho que... e aí eu estou falando mais para o torcedor, né? O torcedor que estava nessa imaginação de um título, que eu acho que ainda pode brigar, é por isso que eu citava muito. Quando chegar, faltando 8 rodadas, se por acaso atingir ali 60 pontos, você está na briga valendo. Porque, velho, é uma maratona puxada, velho. É tipo aquele cara que vai fazer essas corridas, aí o cara tá esticando. Meu velho, tu vai sustentar, nesse pique aí, tu vai sustentar até o final. Então é muito difícil. Para uma equipe como o Fortaleza, nesse exato momento, é tentar, nesse atual momento, que o time tá em baixa, eu vejo Fortaleza agora, eu cheguei a usar essa palavra depois da derrota do Botafogo, e alguns torcedores até interpretaram errado. Tem que saber sobreviver. Essa eu considero a sequência mais pesada do Fortaleza. Botafogo, Inter, Atlético Paranaense e Bahia. O jogo do Bahia eu não considero um jogo fácil. São 4 equipes que, queira ou não, a gente está olhando no patamar na parte de cima. Não é que o Fortaleza
não poderá ganhar esses 4 jogos. Mas são 4 adversários qualificados. 4 adversários que podem, sim, fazer dessa sequência se tornar difícil, principalmente se Fortaleza, que é isso que a gente está comentando, não apresentar um futebol bom. E aí, juro que eu já estou escando demais. No jogo da quinta-feira do Bahia, eu até falei lá no nosso grupo, né? Enfim, me falando, o jogo ruim do Bahia, jogo péssimo. E eu achei um jogo razoável. A grande questão é porque quando você vai enfrentar o Flamengo no Maracanã, jogar razoável não é suficiente. O Fortaleza hoje fez um jogo ok para baixo. Não achei que foi um jogo desastroso. E aí, o ponto que o Cássio fala, que é por isso que eu estava citando, o grande erro do Fortaleza hoje foi ir para cima. Talvez se o Fortaleza tivesse feito o jogo que ele fez contra o Botafogo e contra o Inter, talvez ele tivesse sustentado ali 1-0 por mais tempo. A grande questão é que era um time muito espaçado na defesa. Muito espaçado. E com isso fez com que o Atlético Paranaense empilhasse chances. De vez em quando também não é só isso, assim, não é que é um time muito espaçado. De vez em quando, além disso, alguns jogadores não estão numa noite técnica. Não foi só o plano de jogo do Fortaleza que deu essa possibilidade do Atlético. Alguns jogadores do Fortaleza abaixo, tecnicamente, numa noite abaixo, acabam... Mas eu entendo, assim, mas é porque eu senti, assim, muito campo para o Atlético Paranaense. Pelo menos só para ficar muito para trás, até como curiosidade, você falou do campeonato na mão, tirando o eixo, Rio, São Paulo, Minas e... Na verdade, nem Minas, é Porto Alegre e Belo Horizonte, né? Porque os interiores, mas os times esses eixos, o único que ficou com o título na mão nos pontos corridos foi o Atlético Paranaense 2004. Aquilo ia ficar com o título na mão. Assim, e perdeu para o Santos. Então, assim, o Fortaleza, é o que a gente fala, não estava com o título na mão, mas ele se colocou numa condição de brigar e de gerar frustração. Veja, a frustração. Quando a gente falaria que na 26ª rodada perder um jogo gera frustração de título brasileiro, de distância, de distanciamento e tal. Porra, isso faz parte do processo. Só faz parte porque você era líder de 2 semanas, pô. Se não fosse, não tinha dado nem essa discussão. Estaria, Fortaleza perdeu esse jogo, mas tá tranquilo, segue ali, tá muito bem no G4, a vaga na Libertadores e tal. Que isso tudo continua. Só que isso tudo continua sendo verdade. Mas a gente não pode ignorar que tem uma gaveta de um tema ali para ser dito, que é a frustração que Mas você concorda? Você concorda que é uma situação que, se caso acontecesse, como está acontecendo agora, uma queda de rendimento, e, por exemplo, times como Botafogo, Palmeiras, o Flamengo, que eu acho que no momento nem é tanto isso. Se acontecesse isso, não é algo tão inesperado. Não é algo tão inesperado. O que seria inesperado? Se o Fortaleza, por exemplo, pegar o Cuiabá e não ganhar, passar 10 jogos... Eu acho inesperado nesse momento é se o Fortaleza for caindo de produção e ficar na zona sul-americana. Pronto, exatamente. Isso seria algo... Que é o que aconteceu com o Botafogo. O Botafogo ano passado foi algo... O Botafogo não foi G4, muita gente não se dá conta disso. Isso, exato, ele foi quinto colocado, né? Ele acabou indo para pré. E por isso que eu sempre ressaltava isso. O Fortaleza tem que ter cuidado muito com a campanha dele para entender que, por exemplo, um jogo como esse, o jogo contra o Inter, um empate tá de bom tamanho. Porque o cara tá muito acostumado com a vitória, e aí ele vai... É aquela coisa, ele começa a se enxergar, tipo assim, não, eu sou melhor do que o Inter. Eu sou melhor do que o Atlético Paranaense. Você está sendo melhor que o Atlético Paranaense. E, às vezes, uma hora, o seu time não vai funcionar. E aí é porque eu acho que pode ter uma cobrança exagerada, tipo assim, o que pode acontecer, né? Como aconteceu com o Botafogo ano passado. Porque, para mim, eu até citei aqui, né, Fábio, da outra vez. O grande problema do Botafogo do ano passado é que ele teve medo de ganhar o título. Começou com aquelas coisas, tipo assim, não, tem que jogar com Fortaleza. Mas tem que jogar o restante do jogo. Não importa, joga isso aí daqui a um mês. Foi uma loucura o que o Botafogo passou. Texto, jogadores, torcida e tudo mais. O Fortaleza, para mim, não está nessa linha. E por isso que eu sempre ressaltei e sempre concordei internamente como o Fortaleza analisa isso. Porque realmente isso pode deslumbrar. Se você está ali brigando, tipo assim, 3 jogos sem ganhar. O que é que eu faço agora? O título está escapando. Se você for começar a achar que eita, agora eu vou ter que jogar a vida contra o Bahia e começa a jogar de maneira errada, muitas vezes, isso pode complicar durante o campeonato. Eu acho que o Fortaleza está muito pé no chão de entender, cara, não tem jogo fácil, não tem situação aqui que a gente é melhor do que o adversário, a gente só está na frente do campeonato. Né? O próprio Fortaleza, contra o adversário da parte de baixo, teve dificuldade.
Então, assim como as equipes também, né? O Botafogo está tendo uma certa dificuldade, eu não estou olhando o jogo, mas pelo menos no placar que não está tão simples assim. Então, é um campeonato onde vai exigir muita regularidade, muita qualidade, e uma hora o seu elenco não vai entregar, como estava entregando tão bem como entregou boa parte do campeonato. Bom, só para colocar o JP também na conversa, e aí, JP, você concorda aí que o Fortaleza foi refém do seu desempenho, gerou uma expectativa que exagerada aí, que talvez não conseguisse corresponder? Enfim, como tu enxerga essa sequência de 1 ponto em 9 jogos que deu uma distanciada, né? Ainda mais se for confirmada a vitória do Botafogo, a disputa pelo título ainda é, obviamente, possível, mas ela fica mais difícil. 1 ponto em 9 jogos, não, né? 1 ponto em 9 1 ponto em 9 disputados, isso. 1 ponto em 3 jogos. Eu acho que é natural, Fábio, a partir do momento que o time sobe o sarrafo, né? Como o Fortaleza passou aí esses 10 jogos, conquistando 9 vitórias, que esse sarrafo suba, tá? Se inicialmente essa não era a previsão, se inicialmente não era isso que se imaginava, que é um recorte bem comum, mas a partir do momento que o time faz, e naquele recorte não era só sorte, não era a bola ali que batia na trave e entrava, era uma construção, a gente conseguia ver um desempenho, por mais que o Fortaleza não fosse totalmente protagonista em todas as partidas, em todos os momentos da partida, mas eram vitórias com merecimento no desempenho, né, para além de somente o resultado. Tá? Então, eu acho natural que esse sarrafo suba, que passe a se exigir, passe a se ter uma cobrança maior, né? E aí eu só não acho que você tenha que ficar preso a isso. Existiu e existe a briga, né, na parte de cima da tabela, ali falando em título, que nesse caso, né, no G4 não, mas no título, algo inédito, que justamente por tratarmos de um Fortaleza que a gente costuma ver alcançar esses feitos inéditos, consecutivas vezes na primeira parte da tabela, G4, final de Sul-Americana, a gente não trata somente como uma surpresa, como um susto. A gente trata como algo dentro de uma construção. E aí, se de fato vai se concretizar, se de fato vai acontecer, é algo de fato para o decorrer do campeonato, é algo de fato para cada rodada. E assim como esse momento de crescimento, nesse momento de subida de 9 vitórias dentro de 10 jogos invictos ali, né, 9 vitórias e um empate, seria natural também o momento em que voltaria a dividir atenções, né, o momento em que a gente fala muito nos reforços, a gente fala muito na chegada dos jogadores, o que é sempre muito importante, mas esse momento de introdução desses novos jogadores ao time, ao elenco, a participar mais dos jogos, né, a talvez buscar um certo protagonismo, leva um certo tempo de encaixe, e aí e a gente costuma ver isso acontecer justamente nesse momento que os times já estão tendo uma certa queda de rendimento, né? E aí não tem como deixar de atrelar uma coisa a outra. Então é natural também essa fase que o Fortaleza está passando de 1 ponto, né, dentro de 3 jogos, mas faz parte de uma construção, faz parte de um momento em que o time vem numa baixa. Mas mesmo nesse jogo de hoje, a gente fala, e para mim, sobretudo, o segundo tempo, onde a gente viu uma ampla vantagem do Atlético Paranaense, mas a gente consegue ver ali na reta final também momentos, lances, finalizações, onde o Fortaleza esteve também muito próximo de ali talvez conseguir fazer um gol, né, chegar a esse 2-1 e poderíamos estar falando aqui da vitória. Então, eu acho que não precisa ter uma preocupação exacerbada, tá, com essa queda de rendimento, porque assim como os períodos de crescimento, o período de uma baixa um pouco maior é natural, completamente natural dentro de um campeonato de 38 rodadas, ainda mais no momento em que o Fortaleza divide atenções.
Muito bem. Se tem um time que consegue virar a chave, né, é o Fortaleza, né? Durante esses anos aí de Juan Pablo Vojvoda, a equipe já conseguiu ali ter maus momentos, consegue se recuperar, depois dá uma oscilada, depois volta ali ao desempenho esperado. Então, rapidinho você falou uma coisa bem importante aí, que às vezes o torcedor esquece. Essa, até então, tem sido a edição de Brasileiro onde o Fortaleza não teve, se você for falar a pior sequência do Fortaleza, os 3 jogos em casa, para Bragantino, Botafogo e Cruzeiro, que na época, assim, nem se imaginava que o Cruzeiro estaria brigando na parte de cima. Então, assim, o Fortaleza está tendo, de fato, o seu pior momento nessa edição agora, entendeu? O que o Fortaleza conseguiu fazer. E o segundo terço do Fortaleza é absurdo, né? É algo, assim, surreal. Mas quando você olha as campanhas anteriores, 2021, 2022, 2023, o Fortaleza teve sequências ruins, assim, né? Ano passado, depois que perdeu a Sul-Americana, teve uma sequência ruim. 2022, aquela largada muito ruim, depois a recuperação. O próprio 2021, quando ele estava muito bem, mas no segundo turno ele teve uma queda de rendimento. Então, assim, a coisa mais natural é você ter uma baixa. A grande questão é porque quando você briga com essa galera da parte de cima, eu até tinha falado isso pro Palmeiras, né? O Palmeiras nem estava jogando essa bola toda do Campeonato Brasileiro, mas estava ali, em quarto colocado. Aí agora tem um foco total na Série A e até agora está 100%, desde quando saiu das Copas, né? Então, assim, é muito difícil imaginar. Porque quando você estiver mal, como é o caso do Palmeiras e do Botafogo, né, e do Flamengo também, você está ali em quarto, quinto, sabe? Uma equipe como Fortaleza, como São Paulo, como Corinthians, essas equipes, um momento ruim perdura pra caramba às vezes, sabe? Às vezes é 2, 3, 4 jogos e tal. E aí você tem que sempre tentar se sobrepor. Porque o Fortaleza esse ano eu considero uma equipe bem qualificada o suficiente para brigar nessa parte de cima. E já entregou muito daquilo que se imaginava. Então, nesse momento, é tentar voltar a apresentar um futebol melhor, né? Claro, vai ter agora mais jogos em casa, né? Vai ter o contra o Corinthians na Sula e depois enfrenta o Bahia, mas depois também vai ter o Cuiabá. Jogos para você tentar equalizar esse mau momento. Mas para isso vai ter que apresentar um futebol melhor do que tem apresentado nas últimas rodadas. Bom, João Lucas mandou uma mensagem aqui, eu acho que é um tema importante. Essa queda de desempenho aí nesses 3 jogos pode ser atrelada à pressão de ter alcançado a liderança? Isso pode ter pesado a perna? Cássio. Pro Cássio. Pode, os 3 podem responder, mas... Não, é porque na verdade, eu já... Ou é lenda isso aí? Isso, não é... Veja só, não é sentir a pressão da liderança, não vejo dessa forma, não. Mas é um pouco do debate da gente aqui de... Porra, se tá líder, você vai continuar jogando como se tivesse com o pensamento da primeira rodada? Tipo, você tem que aceitar que o seu campeonato é aquele da primeira rodada e não que você, na 24ª rodada, você é líder. Se conseguir esse ponto, se for mais ousado aqui do que seria com aquele pensamento da primeira rodada, pode-se conseguir outra coisa. Então, assim, deve-se conversar isso. Ou pelo menos o torcedor pensar a diferença que o Fortaleza pode se apresentar. Eu acho que, ainda que as 10 partidas que o Fortaleza teve essa sequência histórica de 9 vitórias e um empate, de 28 pontos e 30, não foi homogênea. Não foram 10 grandes atuações. Como a gente falou, na verdade, o Fortaleza ganhou de todos os jeitos, de todas as formas possíveis ali. Jogando muito, na última bola, sem jogar tão bem, jogo equilibrado, arrancando a vitória, como foi aquele jogo contra o Corinthians no Castelão. Enfim, ganhou de todas as formas. Nesses 3 jogos, eu acho que foi muito diferente. Nesses 3 jogos, eu acho que... E não pode ser falta a perna, até porque entre o Botafogo... primeiro, foi uma semana até o jogo do Botafogo e depois o Inter foi mais tempo. Então não foi falta de tempo. Não é a perna pesada de cansaço, mas a perna pesada de uma pressão maior, que eu digo. Assim, de um peso, de uma responsabilidade maior. Não, a tabela era difícil. Veja só, você pegar na sequência o Botafogo, líder. O Inter no seu melhor momento no campeonato. E o Atlético que não vive um bom momento, mas que fez uma grande partida. Aí acontece, é do futebol também. Então, assim, a tabela não foi boa. E não foi boa mesmo porque foram 3 jogos fora de casa, coisa que não acontece no Brasileiro. Só acontece se um jogo for remarcado. Se for uma tabela regular, não tem 3 jogos fora. Seria difícil. Mesmo que não tivesse tido uma queda de produção. Mas eu acho que jogou pior do que vinha jogando, mesmo considerando que não foram 10 atuações similares. O ponto que eu discordo da frase do rapaz aí, né, que ele fala sobre a pressão,
se por acaso o Fortaleza estivesse fazendo algo muito diferente do que já vem apresentando no campeonato. E eu acho que está bem parecido. A grande diferença é porque, além das oportunidades... Foi menos efetivo, é isso. Foi menos efetivo. E, queira ou não, é o que o Cássio mencionou, você pegou uma sequência muito pesada, sabe? Nesse recorte específico. O Cássio até falou assim, que, na verdade, a CBF até não quer fazer isso. Que é uma equipe assim, a equipe pode até jogar 3 em casa. O Atlético Paranaense teve um ano que jogou 4 jogos seguidos do Brasileirão em casa, por conta de jogos atrasados. O Flamengo, no Rio acontece isso quando tem os clássicos, né? Assim, aí... Mas fora de casa, ela costuma não fazer. Só que eu já tinha imaginado que ela pudesse fazer isso com o Fortaleza, porque ela já tinha dado essa brecha para o Juventude. O Juventude jogou 3 partidas fora de casa. Se não me engano, ele só conseguiu também só tomar um ponto. O que eu acho realmente que fica desequilibrado. Você pode, às vezes, deixar ali mais jogos em casa e tal. Porque... Mas também jogou muitos jogos em casa. Para ter acontecido claro, isso, aí deve ter olhado ali. A questão do espaço. Mas não é só um intervalo de um jogo para o outro que vai fazer o jogo se tornar um pouco mais acessível. Beleza, pode ser um pouco mais acessível. Por exemplo, Fortaleza conseguiu ter o Caleb, conseguiu ter o Marinho, né, de volta para esse jogo contra o Inter. Porque, por exemplo, o jogo contra o Inter, eu não coloco nem... O problema não foi pressão naquele jogo. O problema não foi o Fortaleza estar jogando mal. O problema, na verdade, naquele jogo, para mim, passa pelo treinador. O Vojvoda é um excelente treinador, mas o Vojvoda cometeu pecados. Não dá para aquele jogo o Machuca ter a preferência comparada ao Moisés. Claramente o jogo hoje mostrou o porquê. Então, assim, a derrota para o Internacional, apesar também do ponto que eu até tinha destacado, acho que a arbitragem também foi um dos fatores, mas a derrota na quarta-feira está muito mais na conta do Vojvoda. A gente não pode colocar o jogo do Inter no mesmo patamar do jogo do Botafogo e principalmente do jogo de hoje. Eu acho que o jogo contra o Inter se desenhou para o Fortaleza tentar fazer algo melhor. E o Vojvoda simplesmente, quando foi trocar, já estava perdendo 2-1, com um jogador a menos, fazendo 3 trocas aos 44 do segundo tempo. Então, para mim... O gol contra o Cruzeiro foi de Breno Lopes, não foi? O gol contra o Bragantino, na verdade. Não, contra o do Cruzeiro foi... Deixa eu ver. O Breno fez gol naquele dia? Em Cariacica. Porque eu ia falar assim, da questão, eu ia só pegar um gol eu ia pegar um gol de Breno Lopes, mas é só para comparar. Que ali entrou e hoje, veja, o chute que ele deu hoje... Foi Breno e Kaiser contra o Cruzeiro. Então aí, Breno Lopes fez um gol, foi um chute cruzado. É por isso que eu ia lembrar, porque é um chute cruzado. Foi até com o passe do Marinho, se eu não me engano. Isso. E ali entrou. E o Cruzeiro, no último minuto daquele jogo, acertou o travessão. Sim. Aí, assim, futebol tem isso também, por isso que eu tô falando, ganha no detalhe, de vez em quando falta esse detalhe. O primeiro tempo desse jogo lá em Cariacica, se você olha o primeiro tempo muito bom do Cruzeiro. E o Fortaleza resistiu naquele jogo, teve também. Já estava 2-1, ele faz 2-1 no... Isso, assim, mas foi um jogo difícil. Isso. No segundo tempo, o Cruzeiro cai de rendimento. O que a gente viu, o Fortaleza do jogo contra o... E aí eu vou pegar esses 3 jogos, né? O jogo contra o Botafogo, por exemplo, o Fortaleza não conseguia atacar, né? Mas conseguiu fazer até o primeiro tempo ok. Vai, pro fato de jogar fora de casa. No segundo tempo, o Fortaleza não fez nada. Ele simplesmente fez nada. Só esperou o Botafogo, e o Botafogo foi lá, tentando fazer o gol. Depois, o Fortaleza foi para cima, acabou tomando o segundo gol. Nesse jogo contra o Inter, o segundo tempo, o Fortaleza não fez nada, e o treinador não fez nada para melhorar a equipe. Na minha concepção, o erro do jogo da quarta passa muito pelo Vojvoda. O jogo de hoje, o Fortaleza preferiu pensar no jogo da Sul-Americana. E é um pouquinho de efetividade, assim, teve poucas oportunidades, mas foram boas oportunidades. O chute de Kevin, aquilo ali é ridículo. E aí, Cássio, eu concordando com você, se sai o gol do Kevin, será que de fato isso não ia baixar a postura do Atlético Paranaense? O fato de estar 1-1 e o Fortaleza não ter feito o segundo gol, só ia colocando cada vez mais o Atlético. Então vamos lá, vamos na próxima e tal. Tanto que na reta final, que eu acho que é quando o Atlético sente um pouco mais, o Fortaleza começa a ter ali algumas possibilidades, e essa do Breno é a melhor delas. Mas quando você olha no geral, sim, tem muitos jogos similares do campeonato onde Fortaleza teve uma letalidade. Eu acho que a gente citava aqui, eu acho que era Iago que falava isso. A letalidade do Fortaleza do campeonato era absurda, assim, era um time com pouca posse da bola, os ataques praticamente quase todos efetivos, e nesse momento não está sendo mais efetivo, e algumas peças caem de rendimento que a gente vai analisar daqui a pouco, né? Jogador a jogador. Isso. JP, só para a gente, antes da gente entrar no
no campinho, né? Você é um cara que trabalha no futebol, né? Convive com jogadores. A gente trouxe essa questão da pressão no momento ali onde os holofotes estão voltados ali para o Fortaleza, para um momento que o time disputa o título, algo que o próprio presidente do clube disse que era impossível, né? Nesse ano ele deu entrevista dizendo que Fortaleza ser campeão brasileiro era algo impossível. Um momento diferente como esse pode mexer um pouco no trabalho? Tu acredita que isso também pode ter influenciado nesse recorte recente do Fortaleza, ou foi o que aí o Thiago e o Cássio já disseram, é o detalhe, enfim, a dificuldade dos jogos e o Fortaleza não sentiu esse novo cenário, que não é comum, né? Todo mundo sabe que não é comum o Fortaleza brigar pelo título. Então isso pode ter dado um pezinho a mais ali na perna do jogador. Isso acontece? Fábio, pode acontecer sim, tá? A gente... Acho que qualquer detalhe, qualquer mudança de rota, algo nesse sentido, pode ser um peso, e aí talvez seja algo mais no psicológico, tá? Do dia a dia, de você estar cobrando uma coisa e aí passar a cobrar outra, a pedir outra, recalcular essa rota, digamos assim, no meio do caminho. E às vezes você tem um elenco, um time, alguns jogadores que estão mais acostumados a serem coadjuvantes, talvez, e precisem, a partir daquele ponto, exercer um papel de protagonistas que talvez eles não estejam prontos. Tá? Dito isso, eu não acho que seja o caso do Fortaleza. Acho que aquela entrevista do Marcelo Paes lá atrás, bem antes de ter acontecido essa fase que alçou Fortaleza a luta pelo título, é uma frase muito mais, na verdade, para jogar para a imprensa, jogar muito mais para tirar o peso, tirar a questão dessa obrigação, né? Deixar o elenco tranquilo para o dia a dia, e que eu acho que no dia a dia, na verdade, o discurso seja no dia a dia ali mais interno, né, do clube, digamos assim, o discurso seja um pouco diferente, não de que é impossível, sim de que vamos buscar o máximo possível, o máximo que vai conseguir. E aí, dessa forma, o Fortaleza chega, né, a estar presente ali dentro do G4, está brigando, está fazendo cálculos, né, jogo a jogo, secando o Botafogo, secando o Palmeiras, enfim, os adversários que vão estar ali naquele momento. E aí eu estou mais com o Cássio e com o Minhoca mesmo, de que acho que não tem tanto a ver com esse contexto mais geral, se pesou perna ou não, se pesou a cabeça ou não. Acho que tem mais a ver com o detalhe, o jogo a jogo, né? Eu acho que, lógico, 3 jogos fora pode ser o peso, pode acontecer, né? Pode ter mudado algo na logística do Fortaleza, tem essa situação, mas acredito muito mais no jogo a jogo mesmo, né? No detalhe, assim como no momento lá de ascensão, o detalhe poderia ter mudado e ter acontecido uma derrota, ter acontecido um ou outro empate a mais, é o que nesse momento está ocasionando essa sequência mais negativa, digamos assim. Como já falei também no meu comentário passado, o Atlético Paranaense teve uma ampla vantagem, né, sobretudo no segundo tempo, mas a gente viu um Fortaleza que na reta final ainda estava no jogo, ainda estava criando oportunidades, ainda estava chegando e poderia ter vencido a partida, mesmo que, na minha visão, o Atlético Paranaense tinha tido uma noite mais inspirada. Então, de fato, eu não acredito que seja um peso maior em decorrência de ter virado uma obrigação de estar brigando lá em cima. Acho que, de fato, é o jogo a jogo, é o dia a dia. Eu lembrei um detalhe agora que o JP estava falando e eu tinha realmente não tinha lembrado desses detalhes assim. O Fortaleza não é um bom visitante. Assim, quer dizer, até é bom visitante no campeonato e tal. Mas, assim, o Fortaleza não tem facilidade. E, claro, geralmente quando você vai jogar visitante, você nunca tem facilidade. E eu lembrei, por exemplo, o jogo do Bragantino, no segundo tempo, o Cássio até estava aqui no dia, né? Falei assim, pô, aquele jogo foi perigoso, né? O Tite salvando a bola ali, uma bola em cima da linha. Poderia ter dado o Atlético Paranaense. Estavam martelando e tal, até sair o gol ali. Já aos 44 do segundo tempo, se eu não me engano, o gol da vitória. Bragantino, né? Do Bragantino, isso. O jogo contra o Rosário, e o Rosário sendo uma equipe pior, né, do que essas 3 que o Fortaleza enfrentou nessa sequência, o Fortaleza teve dificuldade também. Tudo bem que também teve um gol lá
do Rosário, na minha avaliação também um erro de arbitragem. Mas é isso, o Fortaleza, em alguns jogos fora de casa, ele não conseguiu se sobrepor. Por isso que eu acho que a cobrança nesse momento, ela tem que ter um pouco... Por isso que eu acho o jogo do Inter, por exemplo, estava a minutos para também se tornar um empate. E aí, num lance, que na minha avaliação, eu concordo com parte do que a torcida acha, eu acho que foi uma falta ali na jogada. Poderia ter sido empate, sem o Fortaleza ter jogado bem. Como o Fortaleza não jogou bem contra o Rosário, como o Fortaleza até jogou bem o primeiro tempo contra o Bragantino, mas o segundo tempo já era um segundo tempo perigoso. Então, eu acho que saber ponderar esse momento, porque a gente vai ter uma real noção quando o Fortaleza talvez até aliviar um pouco da Sul-Americana. Essa sequência que o Fortaleza está tendo, como eu disse, eu acho que até o final do campeonato é a sequência mais pesada que o Fortaleza vai ter. Desses jogos, e aí coloco do Corinthians, coloco do Bahia e coloco do Corinthians na volta, essa para mim é a sequência mais pesada que o Fortaleza vai ter. Sequência, certo? Não é jogo específico, até porque vai ter o Palmeiras ainda fora, vai ter o Atlético Mineiro aqui, vai ter o Flamengo aqui, mas a sequência, essa é a sequência mais dura. Por isso que eu falei lá quando perde o Botafogo, tem que saber sobreviver esse momento. Não é caçar as bruxas. Claro, o time não está jogando bem, mas é um contexto onde a gente já viu também em outros jogos o Fortaleza ter uma certa dificuldade também jogando fora de casa. Bom, Thiago Minhoca, vamos para a história do jogo, né? Já falamos muito aí, mas vamos especificamente, né, para o jogo. Um jogo movimentado, o Atlético teve muito mais chances, né? Como já dissemos aqui, muitas finalizações. O João Ricardo, acho que deve ser eleito aí provavelmente, né, pelo lado do Fortaleza, o nome da partida. Mas poderia ter sido aquele jogo que a efetividade poderia funcionar mais uma vez, né? Pro Fortaleza. Eu não vou adentrar muito, não, sabe? Assim, até porque a gente já falou muito, né, sobre essa questão do Fortaleza, até para explicar um pouco do jogo de maneira mais breve, assim. Era um jogo onde o Fortaleza basicamente tinha na sua escalação inicial os jogadores que não atuaram na quarta e que boa parte não deve jogar na próxima terça. Então, por exemplo, Kusevich e Cardona não jogaram na quarta-feira, mas podem ser titulares na terça contra o Corinthians, até porque não ia ficar muito tempo sem jogar, né? O Kusevich, por exemplo, estava na seleção chilena, sequer jogou. Então, com essa equipe, a minha principal curiosidade para o jogo hoje era o Mancuso, né? O lateral direito. Porque o Tinga, apesar do pessoal criticar muitas vezes, ele é um ponto de equilíbrio da equipe. Seja jogando bem, jogando mal. O sistema do Fortaleza funciona muito pela movimentação do Tinga, quando sobe ao ataque, quando defende. Então, a dinâmica do Fortaleza, um dos pilares que eu vejo, passa muito pela característica do Tinga. E a outra questão é porque o Bruno Pacheco também lesionado, você tinha que dar mais um jogo como titular com o Felipe Jonathan. Ele que muitas vezes não consegue ter um nível de intensidade tão alto. E fora o meio de campo, que hoje é a dupla de volantes, pelo menos do Fortaleza, né, que tem utilizado mais frequentemente, a que está mais abaixo. E olha que um dos titulares, que pelo menos hoje é o Hércules, né, já que o Rosseto está lesionado, também não está jogando bem. Acho que é até um ponto onde Fortaleza caiu de rendimento. E no setor ofensivo, que eu considerava um setor ofensivo de qualidade. Você tendo o Kevin, você tendo o Moisés, você tendo o Marinho, você tendo o Kaiser mais à frente. Então, o Fortaleza, nos primeiros minutos, já viu que o Atlético, obviamente, ia dominar mais posse da bola, o Atlético tentava e o Fortaleza, pelo menos no início, eu senti que era um jogo franco. O Fortaleza tinha a bola, trabalhava, não era uma equipe, por isso que estava citando, o jogo contra o Inter, no começo do jogo, o jogo contra o Botafogo, onde o Fortaleza só se desfazia da bola, não. Era o Fortaleza conseguindo controlar parte da partida, então era um jogo que tinha um equilíbrio de posse, de domínio, digamos assim. Só que aí, né, na hora que o Atlético Paranaense, que aí foi assim, antes mesmo de começar a sair os gols, eu já percebia que era isso que eu estava citando lá com o Cássio, né? Eu sentia um espaço durante o jogo, de fato, assim. Eu via que toda vez que o Canóbio recebia, ele recebia com tempo para pensar, para avançar. E aí foi quando eu falei, esse jogo me parece que vai ser mais franco do que eu imaginava. Eu até imaginei que poderia ter um jogo franco, até para o Fortaleza dando uma resposta. E o Fortaleza abre o placar numa belíssima jogada do Moisés, né? Fazendo ali uma jogada individual em que ele tabela e faz um belo gol para abrir o placar, mas não sustentou muito tempo, porque, como eu estava dizendo, esses espaços que o Fortaleza estava deixando, até porque, né, o Marinho muito avançado, o próprio Moisés também, essa recomposição ficava desbalanceada com dois volantes ali
com características de ser mais lento. Não é o Sacha, por exemplo, que é mais rápido, recupera a bola mais rápido, é mais atento quanto a isso. E também, quando joga, por exemplo, o próprio Hércules também ajuda muito mais nessa função de marcação. E aí, nessa, sai a jogada do gol do Canóbio, né? Uma linha ali muito ajustada, em que ele estava em condição legal para empatar, mas o Atlético Paranaense já estava muito próximo desse empate, antes mesmo disso. E depois desse empate, aí foi realmente a predominância do Atlético Paranaense desde ali do gol de empate e boa parte do segundo tempo, os meninos falaram. E aí numa grande atuação do João Ricardo. Assim, hoje, se a gente for falar do resultado e o grande nome da partida, vai ter que ficar para o João Ricardo. Não há outro nome que não ele, assim, porque... O campeonato que ele faz é muito... não, é colossal mesmo, assim, porque... Foi... A bola de prata vai para quem? Me diz aí. Vamos dar para alguém lá do Botafogo. Mas, enfim, essa foi uma atuação, de fato, eu acho que assim, dos goleiros que eu vi até agora da Série A, para mim é o que está tendo o melhor desempenho. Assim. O nível do João Ricardo está muito alto nessa Série A, porque hoje foram muitas oportunidades em que ele conseguiu defender, aparecer bem, outras muito perigosas, raspando a trave, que talvez aliás, ele não alcançou a bola, mas a bola raspando a trave. Então foram inúmeras vezes. E nisso, o Fortaleza, principalmente ali com o Cardona, né, teve muita dificuldade, teve uma jogada aí que, não estou lembrado quem foi ali pela direita, que sai passando por 1, por 2, passa pelo Cardona debaixo das pernas e quase, né, acaba fazendo a jogada do gol. Mas, em certa parte, sabe, Fábio, mesmo com essa defesa mais espaçada, eu sentia que o Fortaleza ainda ia, sabe, assim, no limite. Sabe que, assim, o time está com dificuldade, o time está sem, digamos, muita estabilidade dentro de campo, mas tentava ao máximo, sabe, se esforçar para evitar. Seja os defensores, mas, na maioria das vezes, que era tipo quando você tentasse segurar uma avalanche com as mãos, assim, não tinha como... Uma hora ia passar. E nessa hora que passava, você tinha um goleiro que sustentou boa parte desse jogo. Então, em muitos momentos, eu senti, cara, vai ser difícil Fortaleza sustentar por esse volume tão agressivo que o Atlético Paranaense está tendo ao longo do jogo. E eu falei, pode ser que seja a partida do quem não faz, leva, né? E teve essa possibilidade no segundo tempo ali, no chute do Breno Lopes, né? Uma bela defesa do goleiro do Atlético. Mas, quando você olha na soma geral, o empate ficou de ótimo tamanho por tudo que foi a partida, né? A predominância do Atlético Paranaense perante a Fortaleza. Mas era um jogo... aí, olhando dessa forma, sim. Ficou analisando individualmente, totalmente, assim, só essa partida ficou de ótimo tamanho. Aí, sim. É inegável. E é por isso que eu estava dizendo assim, é um ponto que eu tinha falado depois do jogo do Inter, né? Eu assinaria um empate contra o Atlético Paranaense, porque nesse exato momento eu acho que o Fortaleza, ele não está jogando bem. E você não sai de um jogo de uma quarta-feira para um sábado, mudando metade do time, e você vai voltar a jogar bem de novo. Então, isso envolve também um pouco da confiança. Então, por exemplo, se o Fortaleza tivesse ganhado hoje, mesmo tendo tido esse massacre que ele tomou, talvez ele jogasse até mais confiante contra o Corinthians. Eu não sei como ele vai jogar contra o Corinthians. O Fortaleza, dos últimos jogos, ele paira uma certa dúvida. Mas o bom de saber, e aí pegando, já terminou, né, o jogo do Botafogo, né? O Botafogo ganhou o jogo, né? Por mais que o Botafogo tenha aberto nesse exato momento, essa derrota do Corinthians foi muito boa para o Fortaleza. Porque o Corinthians, ele vai ter, assim, ele já vem fazendo isso, né? Ele não vem priorizando as Copas, ele vem priorizando a Série A. Então, o Corinthians, nesse exato momento, ele está olhando, por exemplo, o Depay já não vai estrear contra o Fortaleza. Ele deve estrear só no jogo da volta lá em São Paulo contra o Fortaleza, até porque tem uma questão de preparação. Esse jogo é muito bom saber que o Corinthians vai ter que dividir a atenção e possivelmente segurar alguns atletas, porque no jogo do outro final de semana ele vai ter que ganhar da Série A, para ele não estar afundado. Mas deu 10 centavos de sorte o Corinthians. É contra o Atlético Goianiense em casa. Não, você pode até só imaginar. Dizer assim, porque você está certo, você está certo, mas não vai, veja, vai pegar o Lanterna que perdeu em casa, dentro de casa, então assim, você não precisa, em tese, mover uma montanha para vencer esse jogo. Então assim, é porque eu falo dos dois jogos, Cássio. Eu falo dos dois jogos, tanto o de ida quanto o da volta. O Corinthians nesse meio aí tempo, na sequência, porque são as duas próximas quarta-feiras, né, Minhoca?
Aí, no caso, seria contra o... 2 terças. Não, 2 meios de semana, eu queria dizer. Aí a outra rodada seria contra o... Cadê, meu Deus? Clássico contra o São Paulo no Morumbi. Sim, que aí envolve exatamente entre os 2 jogos contra o Fortaleza. Perceba, o Corinthians vai ter nessa sequência... O Corinthians é uma das 3 equipes, hoje, da Série A, que tem calendário cheio. É só Corinthians, Atlético Mineiro e Flamengo. Essas 3 equipes têm 2 Copas e o Brasileiro para disputar. O Corinthians, nesse momento, ele já sabe que está na semifinal, e que vai enfrentar o Flamengo, aliás, na semifinal da Copa do Brasil. Ele tem essa questão da Sul-Americana e ele está dentro da zona de rebaixamento nesse exato momento da Série A. Então, em algum momento, ele vai ter que segurar alguma coisa. Não à toa ele fez o investimento que fez, né? Mas, por exemplo, o jogo que o Fortaleza fez contra o Corinthians aqui na Série A, o Fortaleza não pode repetir. Esse é o tipo do jogo onde o Fortaleza vai ter que abrir uma boa margem, de pelo menos 2 gols, para ter uma certa melhor possibilidade para o jogo da volta. Porque se ganhar por 1-0, até acho que o Fortaleza consegue empatar e tudo mais, até porque ele nunca ganhou lá na Neoquímica Arena. Como foi ano passado, ele conseguiu um empate lá, né? Mas era jogo de ida. Esse jogo que vai ser na terça-feira deve ser um Corinthians segurando algumas peças. Então a gente pode ver o Yuri Alberto, que hoje é reserva, pode ter um Pedro Raul, como jogou exatamente aqui, mas o Fortaleza vai ter que apresentar um futebol melhor, né? Se há esse título possivelmente escapando na Série A, o que já era muito difícil, a possibilidade, ela volta a estar para a Sul-Americana, que também não vai ser fácil, é bom lembrar, né? Porque por mais que você passe pelo Corinthians, você vai enfrentar quem? Um possível Atlético Paranaense, que agora no ano do centenário, o título que eles vão buscar, né? De fato, vai ser a Sul-Americana de mais peso. Ou o Racing. Que está brigando para ser líder do Campeonato Argentino. Isso, então assim, vai ser difícil. Não é o líder, mas está brigando pelas cabeças. Seja um título de Série A, que a gente já falou aqui, mas também o próprio da Sul-Americana. Mas eu acho que é a melhor possibilidade, porque o mata-mata, às vezes, você não precisa estar jogando um futebol no seu campeonato tão vistoso que é só olhar o Corinthians, né? O Corinthians já tá o quê? Foi campeão no passado, pô. Assim. O Corinthians, não, eu vou pegar o Corinthians como exemplo, Cássio, porque o Corinthians, no ano passado, brigou para não cair, esse ano está brigando para não cair. Ano passado chegou na semifinal da Copa do Brasil, na semifinal da Sul-Americana, há 2 anos. O ano que foi vice-campeão foi como no Brasileiro. Eu acho que estava. Ele foi bem. Com o Vitor Pereira, acho que foi Libertadores até. Ele pegou Libertadores. Né? Pegou Libertadores, né? Acho que foi. Aí cai na primeira fase. E aí perceba, o Corinthians afundado em problemas e tudo mais, está aí. Semifinal de Copa do Brasil de novo e disputando as quartas de final de Sul-Americana. Porque das Copas importam outras coisas também, né? Tipo, o Atlético Mineiro é o maior exemplo, porque não tá brigando pelo título e tá nas 2 Copas. E é um time que esperava mais. É um time de maratona, enquanto do Corinthians arrumou um goleiro que pega pênalti, que é decisivo, que, enfim, tem... As Copas têm uma estrutura de jogo diferente. Mas, Minhoca, outra coisa que eu falei que você não estava aqui também, que, para mim, essas campanhas do Corinthians nas Copas, elas não estão sendo uma âncora. Elas estão sendo contrárias, estão sendo uma boia. Porque esse Corinthians do brasileiro, sem essas campanhas, a crise em Parque São Jorge estaria um negócio maior, assim já estaria muito maior. Eu acho que essas Copas é que ainda sustentam lá, justamente para dizer, esse time tem como repetir aqui. Inclusive, perdeu do Botafogo, acho que todo mundo estava vendo aqui, estava fazendo segunda tela, né? A gente e a audiência, todo mundo assim. De novo, o Corinthians vendeu caríssimo a derrota, assim. Tá jogando bem melhor, pô. Bem melhor. Vendeu... Eu acho até que o Fortaleza vai enfrentar um Corinthians melhor esse ano do que do ano passado. O jogo terminou com o Botafogo gastando tempo no escanteio, para ter ideia. No ano passado, o Fortaleza enfrentou o Corinthians com 2 treinadores diferentes, no jogo de ida e no jogo da volta. Foi Luxemburgo na ida e Mano Menezes na volta. O Fortaleza foi melhor nos 2 jogos. Não, exato. E naquele jogo a gente dizia, não, Fortaleza é o favorito. Nesse Fortaleza, ele é o favorito, mas já não é mais aquele favorito. Eu acho que esse confronto é mais equilibrado do que o do ano passado também. Bem mais equilibrado. O Corinthians bem melhor, tá chegando melhor nesse momento, e teve um confronto recente entre os dois na Arena Castelão, que o Corinthians jogou melhor, é bom lembrar. É só ver como é que ele vai conseguir assimilar essa derrota, porque ele vai enfrentar o Fortaleza afundado assim na zona de rebaixamento, viu? Meu irmão, veja só para tu ter noção, porque... Não, se Fluminense e Grêmio ganhar amanhã... Não, é isso que eu ia falar, o Grêmio pega o Bragantino no interior de São Paulo e o Fluminense os 2 jogam fora. E o Fluminense pega o Juventude fora de casa. Meu irmão, se esses 2 vencerem,
o time mais perto do Corinthians será o primeiro Corinthians, não é nem o 17º, é o 18º, né? O 17º é o Vitória. O time mais fora da zona de rebaixamento, mais próximo seria o Criciúma com 3 pontos e vamos supor que perca do Palmeiras, mas com um jogo a menos ainda. Alcançável sim, mas tem um buraco. Então, embora eu esteja torcendo, vai parecer louco, mas eu estou torcendo para o Corinthians não cair. Mas é mais para a galera da LFU. Por quê? Porque a galera da LFU precisa do Corinthians na Série A próximo. Então... Essa equação aí não funciona sem o Corinthians, não. Não, então tu tá torcendo para acontecer o quê? Para que ele caia? Não que ele fique na Série A. Porque eu acho que a LFU sem o Corinthians, em 2025, os pacotes, assim, em termos de audiência, assim, vai pesar muito contra a LFU, por exemplo. Mas vai ter mais. Eu acho que tá tudo muito complicado. Isso é uma ótima pauta, mas eles podem, mesmo que o Corinthians caia, eles podem ter mais clubes, então teriam mais jogos para vender também. Acho que é tudo muito relativo. E querendo ou não, teria o Corinthians na segunda divisão. Mas a audiência mesmo, né? Porque a audiência de São Paulo é absurda. Não, teria, mas continuaria tendo a audiência do Corinthians, só que na Série B. Bom, vamos pro Campinho. O Campinho para liberar o Rodrigo, já tá desesperado. Eu pedi meu sanduíche, eu nem sei se chegou ainda. O meu eu comprei ontem. Saiu para entrega. Aí é só 40 segundos. Eu comprei ontem mesmo. Tem uma passou da meia-noite. Não, eu achei que ia te passar da meia-noite. Eu compro 2. Vamos lá. Bora. João Ricardo, melhor em campo. Não, pode botar já com medalha. É verde potente ali e medalha. E eu ouso dizer que foi a maior atuação do João Ricardo até agora, do brasileiro. Que teve várias. Não tenho base para isso, mas foi vendo hoje foi excepcional. Acho que teve outras partidas. O próprio jogo contra o Corinthians também, lá em Itaquera. Vamos ver, a gente começa a discordar, talvez, a partir de agora, porque essa daí estava muito fácil. Porque até se começar na análise da zaga, eu acho que o segundo melhor e a prata tá na zaga também. Que é o Mancuso? Não, Kusevich. Kusevich, né? Seria o outro também. Eu gostei dos dois. Eu gostei do Mancuso e do Kusevich. Eu gostei dos dois, mas o trio ali é tudo verde que trabalha, os caras trabalharam muito. Eu concordo muito. Eu gostei muito do... O Kusevich, por exemplo, teve um jogo de sempre de tentar recuperar aquilo que parecia já perdido, assim, né? Houve vários momentos que eu falei assim, agora... Vários, né? O Atlético finalizou 28 vezes, pô. Não, é porque houve um momento assim, eu falei, cara, agora, nesse contra-ataque aqui desenhado, eu acho muito difícil. E aí, muitas vezes, o Kusevich foi uma das peças que mais conseguiu... Aquele lance na pequena do primeiro tempo, foi com ele... Na pequena foi assim, foi impressionante. Não, foi o Mancuso. Foi impressionante aquilo ali não ter sido gol. Pô. Porque aquela bola subir, né? Porque parecia que ela bateria e entraria, né? E ela só bateu o Mancuso, que acabou tocando ali naquela bola. Por isso que eu considero assim, os dois, apesar do Mancuso ter uma característica mais de ir para frente, né? Acho que, enfim, eu acho que a gente vai conhecer mais ainda do Mancuso e até mesmo o próprio time se adaptar a ele mais à frente. Mas tecnicamente falando, assim, o Mancuso me pareceu um jogador nesse ponto, e aí, torcedor que já não gosta muito do Tinga, né? Ele é mais qualificado que o Tinga, isso aí eu não tenho nem dúvida. Mas aí, por isso que eu estava dizendo, o funcionamento do Fortaleza, principalmente quando joga Tinga e Pikachu, né? Não à toa, muitas jogadas saem com os dois. Eu ainda acho que o funcionamento acaba surtindo mais efeito quando tem um Tinga dentro de campo. Mas o Mancuso tem tudo, até porque acabou de chegar e tal, e, enfim, foi contratado mesmo, né? Não foi empréstimo nem nada. Então, acho que eu colocaria também verde musgo aí nos dois, assim. Para mim, jogou bem, assim. É porque também eles tiveram dificuldades. Nos dois quem? Para mim, Kusevich e Mancuso. O único muito bem vai ser João Ricardo, tu acha? Não tem muito verde, não, por uma defesa que foi finalizada 28 vezes. Mas aí eu vou entrar daqui a pouco onde foi o problema. Meu irmão. Eu acho que é numa segunda linha aí, sabe o problema? Tá. Ali, Zé, Pedro... Zé foi mal, Pedro Augusto entendeu? foi mal. Eu acho que essa turma é que permitiu que essa galera trabalhasse tanto, sabe? Isso, concordo. Porque tinha hora que era 4 contra 3, era 5 contra 4, assim, então... E o Atlético Paranaense, a gente tem que exaltar também o bom jogo, né?
E o lado esquerdo da defesa aí? Cardona não, peraí. É porque o Cássio me colocou um trevo na cabeça, assim, para talvez elevar a nota dele com o Ceviche, né? Porque senão, eu acho que assim, João Ricardo já tá com a medalhinha. Eu acho que o Ceviche foi muito bem também. Assim, o cara, meu irmão, o cara trabalhou o jogo inteiro, assim, num nível de exigência muito pesado. Obviamente, de vez em quando conseguiram passar por ele, mas assim, o cara foi muito procurado, meu irmão. Assim, o cara não, se ele tivesse assim 2 segundos assim para respirar, já era muito. É verdade. Aí o Cardona não. O Cardona para mim teve muitas dificuldades, sofreu mesmo assim, e eu colocaria a partida dele para um mal ou razoável, assim, sabe? Teve momentos que ele foi bem e tal, mas a jogada que ele foi toda errada, assim, levou debaixo das pernas, assim, foi... É porque é a imagem que para mim fica mais do Cardona nesse jogo, né? Mas a gente tem que olhar o todo e tal, é por isso que eu acho que eu penso colocar às vezes um razoável para ele, que ele, em alguns momentos também ele conseguiu ajudar. A saída de bola dele eu gosto muito, mas também ele forçou algumas jogadas erradas. Não sei, tô bem na dúvida aí para razoável ou mal, mas desempata aí, Cássio. Escolhe um dos dois. Se não, faz enquete. De que forma, Minhoca? Eu tô na dúvida entre razoável e jogou mal aí pro Cardona, mas não sei. Eu acho que tem jeito pior do que ele. Eu botaria razoável. Faz sentido. E vai ter gente pior, vai ter gente que jogando mal nesse time. Só uma coisa que a gente tá falando do Corinthians, só uma coisa curiosa. O Corinthians, tu falou do Depay, Memphis Depay. Se o Corinthians cair, o cara não fica em 25, né? O cara só jogaria esses jogos. Que coisa bizarra. Você faz uma contratação, eu tava pensando que o cara faz uma contratação dessa, mas se o Corinthians cair, aí o cara só vai jogar 10 jogos. Vocês viram que nos últimos 5 anos ele tem quase, acho que é mais de 600 dias sem jogar. Tipo assim, em 5 anos parece que ele jogou tipo 2 anos, assim, conta de lesão. Cara, então é um jogador assim. Quero ver esse cara jogando. Ele é muito qualificado. Ele é muito qualificado. Agora, que sofre com lesão. Foram 6 lesões no Atlético de Madrid agora que ele estava. 6 lesões. Enfim, calendário brasileiro aí não alivia, não. Felipe também acho que fez uma partida. Não acho que é mal, não, também não, viu? Não acho mal. Enfim. É porque ele foi o lado mais vulnerável, assim. O Mancuso, pelo menos, conseguia. Eu gosto do Felipe Jonathan muito mais na paciência, que eu tenho citado muito isso com a ausência do Rossetto, ele dá essa qualidade, né? Mas também já era o segundo jogo seguido dele. Eu acho que teve gente pior, então também vai ficar nessa média, tal qual o Cardona. Eu achei bem parecido com o do Cardona, assim, em termos de jogo, assim, de uma maneira geral. E aí, concorda, Cássio? Com o Felipe Jonathan, razoável. Entendi, já razoável. Bom, vamos aí para o problema de hoje aí do Fortaleza. Pedro Augusto e Zé Wellison. Isso. Os 3 para mim do meio aí foram abaixo. Os 3 do laranja para baixo. Porque assim, o Zé, por exemplo, em certa parte eu até gostei da movimentação dele, mas ele não tem sido. O Zé Wellison do ano passado foi importantíssimo, aliás. Esse ano, o Zé, claro, teve lesão, ficou muito tempo afastado, e quando voltou, basicamente, no Brasil foi pro final da fila, porque tem gente ainda atrás dele. Mas ele se tornou, tipo, a 4ª, 5ª peça, né? Rossetto, o Sacha, o próprio Hércules, né? E o Pedro Augusto até ganharam mais possibilidades, esses 4. E o Zé se tornou a 5ª opção. Então, o Zé tá muito fora de time de jogada, sabe? De um passe longo, até em jogada para fazer ali uma jogada mais rápida. Então, hoje eu senti ele muito burocrático, fora que não protegeu, assim, os 3, né? De uma maneira geral, deram muita liberdade, assim, a quantidade de vezes. E era por isso que eu falei as coisas dos espaços do jogo. A linha defensiva para esse meio de campo tinha, de fato, um grande vácuo ali, sabe? Não à toa, quando o Fortaleza perdia essa bola, era com muita facilidade que o Atlético Paranaense avançava e conduzia a bola com muita liberdade, e todos eles meio que chegando atrasados, assim. Então eu colocaria jogou mal para os 3, mas eu vou colocar, não sei se eu coloco muito mal para o Kevin, mas eu acho que seria mais para o Kevin. Seria isso, laranja e vermelho.
Porque ele não foi bem e desperdiçou uma chance assim... Isso. Uma escolha erradíssima, né? Erradíssima. Gigantesca. Porque ali ele podia ter driblado e, claro, podia ter perdido o gol? Podia. Podia ter finalizado antes, mas quando foi tentar, foi fazer uma cavadinha. E aí é onde entra, né? Porque ele é um xodó hoje da torcida. Se é o Marinho fazendo isso, se é o Kaiser fazendo isso, até o próprio Moisés e tal, nossa senhora, a galera ia estar matando. Não, se o Machuca ia voltar a pé, né, de Curitiba. Mas o Kevin, eu já tinha citado isso, o Kevin é um atleta ainda, jovem, e eu cheguei a citar, desde o jogo do Cruzeiro, para mim ele se mostrou uma peça para ser utilizada em alguns contextos, mas enquanto o Caleb não tiver uma condição de mais tempo, porque hoje é para ser o jogo do Caleb, né? O Caleb não tem ainda a minutagem necessária para... Eu acho até que o Vojvoda poderia ter colocado até mais o Caleb no jogo de hoje do que o Pochettino. Eu acho que para a característica de jogo que o Atlético Paranaense estava exercendo naquele momento, fazer o abafo final, eu teria confiado mais no Caleb, mas talvez, até por conta das inúmeras lesões que o Caleb teve, né? O Caleb ficou numa sequência aí de quase 4, 5 meses, jogou apenas 2 jogos, e o gramado sintético, né? Acho que ficaram com receio, tipo, não, então coloca o Pochettino mesmo. Mas o Kevin, de fato, assim, não fez uma boa partida, caindo muitas vezes dentro de campo, então, muita dificuldade, realmente, de estar estável no jogo. Então, fica com essas avaliações aí. Bom, vamos para o ataque. Marinho, Moisés e Kaiser. O primeiro tempo dos pontas, do Marinho e do Moisés, eu só não gostei de Kaiser. Né? Exato. Porque o primeiro tempo, quando o Fortaleza, claro, não tinha tomado gol ainda, o Marinho estava criando boas possibilidades, o Moisés não atua pelo gol, mas também fazendo muita jogada. Eu acho que o Fortaleza, nesse jogo, ele tentou fazer de novo essa bola longa, tanto que a jogada do gol, né? Vem lá da defesa, o Moisés dominando essa bola e fazendo a jogada. E o Marinho fez a própria jogada para o Kevin, soltou no momento certo ali para o Kevin fazer o segundo gol, e ele acabou desperdiçando. Então, para mim, os dois foram bem, né? Eu colocaria também o verde musgo aí para os dois, apesar de que no segundo tempo eu acho que os dois caem um pouco mais de rendimento e não à toa, só depois das trocas que o Fortaleza passa a ter algum panorama diferente. Então, colocaria bem assim para os dois, assim, de uma maneira geral. Acho que o Marinho foi bem importante, segurou em alguns momentos ali de Fortaleza, às vezes não conseguia segurar a bola. Primeiro e segundo tempo, deu a bola para Kevin, deu um chutaço da ponta da área que obrigou o Mikael do Atlético Paranaense a fazer ele fez 2 grandes defesas do goleiro do Atlético. Essa aí no chute de Breno Lopes. E o gol de Moisés foi um golaço. Então, assim, eu concordo com o Minhoca. E foi passe dele, né, do Marinho, né? Eu tava olhando numa... Marinho foi bem, Marinho foi muito bem, foi bem no jogo. O Kaiser ficou restrito a uma cobrança de falta perigosa que ele bateu, né? Por cima, claro, né? Houve um contexto ali que o centroavante, qualquer um, sofreria, porque já era um jogo realmente Atlético Paranaense, ataque, Fortaleza tentando fazer uma transição que não dava certo. Mas eu acho que ele ganhou algumas disputas, teve algumas coisas. Eu gosto do Kaiser numa característica, né? Que aí precisa ter esse cenário, que é se o Fortaleza estiver vencendo. Se o Fortaleza estiver vencendo, o Kaiser se torna uma peça útil de cavar a falta lá na frente, de tirar uma bola ali de uma zona perigosa, que seria na entrada da área, né? E aí, nesse ponto, acho que o Kaiser funciona mais. Quando isso não está acontecendo, como era o caso do empate, e uma equipe, como estava avassaladora como o Atlético Paranaense, ele se tornou uma peça muito formal durante o jogo, assim. Eu não consigo colocar no mesmo patamar do Pedro Augusto e do Zé Wellington, eu colocaria muito no estilo que eu coloquei do Felipe Jonathan e do Cardona, assim, sabe? Uma partida razoável, ele teve a chance dele na cobrança de falta, teria sido até um belo gol se a bola entra, mas também não posso fazer nada exaltando, mas muito menos também fazendo críticas tão pesadas, assim. Eu acho que ele até se movimentou bastante naquilo que ele precisava fazer, e claro, que ele precisava fazer mais ainda era gol, e acabou não tendo essa chance com exceção da falta. E aí, vamos de razoável ou mal para o menino Kaiser? Razoável? Mas concorda? Então, vamos pro banco. Todo mundo jogou ali pelo menos 25 minutos, né? Acho que dá para ter nota para todo mundo, né? Eu acho que Breno Lopes entrou bem, Tinga ok. Estou concordando com tudo. Pochettino acho que foi o último, né? Pochettino entrou junto com o Marcos. Acho que Pochettino é sem nota, velho. Assim,
Pochettino e Machuca, eu acho que já entraram ali na reta final. Quanto tempo aí, Fábio? Tem aí o tempo deles? Eu acho que... Eu não lembro de muitas ações com a bola. 33. 12 minutos. Então é porque ele foi apagado. Bota... então ele foi... porque realmente eu não vi Pochettino ter muitas ações. Eu não lembro de muitas ações dos dois assim com a bola. Eu confesso que foi apagado. Machuca entrou com 23, tá? Hã? Machuca entrou aos 23. Então aí já dá para ter uma análise. Não dá para ficar branco aí, não. Metade de um segundo tempo já é... E acho que para mim... Não, ele entrou com... Não, 33 ou 23? 23, né? Eu tô fazendo as contas aqui. É 33 mesmo. Então... eu acho que ele entrou junto com o Pochettino. A troca foi junto com o Pochettino. Não, o Pochettino que entrou aos 23. Foi? Lucero e Machuca entraram juntos aos 33. Então, pronto. E o Pochettino entrou junto com o Tinga, aos 23. Lucero e Machuca aí é o branco. O Pochettino vai ter que ter uma nota, pô. O Pochettino é laranja, velho. Assim, porque o meio continuou sendo um problema. E a gente nem notou que o cara... eu confesso que eu não consigo lembrar. Mas Lucero e Machuca jogaram um pouco. Eu posso estar sendo injusto com o Pochettino e... posso estar sendo injusto também, mas assim, eu não estou recordando de nenhuma ação. Tanto é que eu precisaria colocar o meio termo, porque aí, enfim, pode ter sido... Mas eu não consigo lembrar do Pochettino, então eu tento também a colocar como mal, assim. Não acho que a entrada dele fez melhorar o Fortaleza no meio de campo, não. Assim, pelo menos eu não consegui reparar de maneira perceptível, mas... Enfim, quem discordar, faça a sua análise também aí. Aqui é só um ponto de vista meio do Cássio e tal. Cada um tá livre para fazer. É hora do ceviche é prato, viu? Mas, pô, veja só, no fim das contas, a gente criticou um bocado essa atuação do Fortaleza e tá aí, meu irmão. Cheio de verde aí. Então, porque... O Ricardo salvou a nota da galera, viu? Porque se fosse 4-1, essa nota tá... mas o meu campo foi bem problemático. e os verdes da defesa é porque eles, na verdade, significa que o adversário estava muito presente. Bom, só a gente tá na reta final. Falta o bronze, né? Falta o bronze. Medalha de bronze, né? O Kusevich foi a prata, o João Ricardo... Moisés. Tem o gol do Moisés e tem o Mancuso que para mim chamou a atenção, mas bota pro Moisés aí. Foi gol lá. É gol caro. O gol foi gol caro. Espetacular. Né? Fortaleza comprou Moisés por 3 milhões, vendeu por não sei quanto, depois comprou por acho que 18. Já comprou, já revendeu. Não, vendeu por 20 e recomprou. Enfim, comprou, vendeu e recomprou. Vamos de Voivoda, né? Vamos nessa. Voivoda, Cara, vamos lá. Eu acho que... Você tá me despedindo. Eu acho que a escalação que ele fez era a escalação que boa parte, talvez, da torcida faria. E eu acho também que era a correta mesmo. Eu acho que tem que pensar no jogo do Corinthians mesmo na terça-feira. E até porque também, né, embora o Fortaleza esteja fazendo os fretamentos aí, para você ter realmente jogadores mais concentrados, assim, pelo menos mais inteiros, assim, para segurar boa parte do jogo, tinha que rodar esse elenco. E assim, a gente já falou aqui diversas vezes, né? O Fábio uma vez trouxe isso lá no começo do ano. Será que essa rodagem não é o problema do Fortaleza? Não é, né? Aliás, foi até um dos métodos que o Fortaleza conseguiu fazer a campanha até então na Série A. Então, acho que a escalação foi ok. As trocas, para mim, foram no tempo certo, daquilo que eu tinha criticado muito do jogo do Inter, que eu acho que ele demorou demais a fazer e perdeu ali uma janela para conseguir, quem sabe até mesmo vencer o Internacional. E aí parte muito também de como o time, hoje, por exemplo, isso que eu falei, quem criticava o Fortaleza, de que o Fortaleza só jogava com medo, jogando atrás, não foi o caso de hoje. O Fortaleza fez um jogo franco, que para mim foi muito arriscado. Fazer um jogo franco com o Atlético Paranaense como estava jogando hoje, realmente você correu muito risco de tomar esse empate. Então eu colocaria ali um razoável, né? Porque também não dá para a gente olhar para um jogo desse onde foi predominantemente assim amassado, como o Fortaleza foi, e olhar como algo positivo, né? Porque o mal, por exemplo, poderia ser um jogo mal? Poderia. Mas eu não acho que cai muito na conta do Voivoda. Na verdade, sim, eu acho que ele calculou esse tipo de jogo, talvez não nessa proporção, nessa volúpia que o Atlético Paranaense fez hoje.
Porque eu acho que ele não imaginava que o Mastriani ia jogar, que o Canóbio ia jogar, que o Atlético Paranaense ia segurar para pensar no jogo contra o Racing, né? É porque eu acho que o Atlético não joga terça, né? Acho que joga quarta, não é isso? Quinta. Ah, então foi isso. Como só vai jogar só na quinta-feira, os caras, vamos jogar a Vera hoje, porque a gente só vai jogar na quinta. O Fortaleza não tinha quinta, 9h30 da noite, quase sexta já. E é na Liga Arena, né? E é em casa isso. Então é isso. O Fortaleza tem uma viagem, joga terça e tudo mais. Então, nessa, ele já saía na desvantagem. Então, assim, parte do sofrimento hoje, eu acho que ele não foi responsável direto. Ele tinha que fazer um pouco isso mesmo. Então, eu colocaria mais pro razoável, pro Vojvoda. Foi uma partida razoável. Tá bem escolhido. É porque o Atlético, se a gente fosse fazer aqui a avaliação, o Atlético fez uma partida de muito bem, por exemplo. O Atlético foi muito bem, pô. Canóbio foi muito bem. Eu não gostei de Mastriani. Mikael não foi tão exigido, mas quando foi exigido, atuou bem o goleiro. Mastriani, o atacante, no primeiro tempo, não foi bem. Zapelli jogou bem. A torcida ficou puta com isso quando ele saiu. Isso é o mais louco, Cássio, porque o Atlético jogou melhor que o Fortaleza e o sentimento... Assim, eu sei que o torcedor do Fortaleza está frustrado, mas o do Atlético está assim, não engole nem a pau. Porque a campanha porque o Atlético não é boa, pô. O Atlético está em 12º lugar. Não tem... Se você olhar lá, últimas rodadas, não tem uma cozinha verde. Se bem que o Atlético nem parece, o Atlético nem gosta, né? Mas eu digo, aqueles últimos resultados... Eu acho que são poucos jogos sem ganhar em casa. Eu acho que são 7, não? Jogos sem ganhar em casa no Brasileirão, na Série A. É muita coisa, pô. É muita coisa. Para um mando de campo que todo mundo considera como um dos principais do Brasil, né? É difícil tomar ponto lá contra o Atlético. E o jogo é diferente. Quem assistiu o jogo vê que o jogo é diferente. O ritmo da partida não é... Parece que o campo é inclinado, né? Parece que você joga com o campo inclinado. Isso tem que subir a ladeira, né? Que a galera fala aqui. Uma ladeirazinha, pô. O cara joga subindo a ladeira. Bom, então é isso. Finalizada aí a avaliação do Fortaleza. Finalizado. Empate 1-1 na Liga Arena.